Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma dica de livros aqui do Instituto Borborema. Meu nome é Pedro Augusto e hoje nós vamos falar deste livro aqui, ó. A Crucificação de Jesus, as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo na visão de um investigador criminal. Veja, por que eu considerei interessante trazer esse livro no dia de hoje para vocês? Pelo seguinte, um dos graves problemas do ceticismo moderno é uma coisa chamada cientificismo. O que é o cientificismo? O cientificismo é o seguinte, não se pode confundi-lo com a pesquisa científica ou com a ciência propriamente. O cientificismo ele é uma corrupção da ciência. Por quê? Porque, veja minha gente, o processo científico ele é limitado a um certo conjunto de provas, ele é limitado a um certo conjunto de circunstâncias, ele é limitado até um certo nível material, inclusive. Tem certos experimentos que são impossíveis, tem certas coisas que não tem como ser testadas. Então, é óbvio que você colocar o método científico como o suprassumo da verdade já é em si uma coisa irreal, já é em si uma coisa ilógica e irracional, inclusive. Por quê? Porque simplesmente você não pode colocar o todo dentro de um conjunto de elementos que vão investigar uma parte. Assim, não dá para fazer. Porque o que é o processo científico? Você pega uma determinada fatia da realidade, você pega aquela fatia da realidade ali, você cria uma hipótese para relacionar aquele conjunto de causas que aparecem esparsas e você consegue pegar o fio condutor daquela coisa e você cria um método capaz de investigar e de averiguar se aquela sua hipótese é verdadeira ou não, para descrever aquele conjunto de causas. Então, assim, claro, obviamente eu estou sendo absurdamente esquemático no que estou falando, mas de fato, é basicamente isso. Então, um dos problemas é quando essa estrutura de pesquisa ela vira uma mentalidade, ou seja, a pessoa passa a enxergar o mundo, a realidade inteira, como basicamente uma possibilidade de investigação, como basicamente uma possibilidade de enquadramento dentro desse método de busca. E isso, de certa forma, acontece com o nosso mundo. Então, quando essa mentalidade ela vaza, como vazou para o conjunto da sociedade, você cria uma situação muitíssimo curiosa, que é o seguinte: o método científico e a ciência, eles viram uma caricatura de si mesmo e apresentam-se então como uma nova religião, que tem seus dogmas, dogmas inquestionáveis, dogmas inquebrantáveis, e aquele que questiona os dogmas é imediatamente colocado para a periferia herética, desse conjunto, desse tecido religioso. E você tem cientistas, enfim, e pessoas que lidam com a ciência como novos sacerdotes, de tal maneira que aquilo que se fala e aquele conjunto de descobertas ou conjunto de possibilidades que são levadas ao grande público não são recepcionadas como um mero conhecimento sobre uma causa, são recepcionadas como conselhos de tipo moral. Então, assim, a ciência ela vira a nova formadora da moral. Exatamente porque ela passa a se constituir numa coisa de tipo dogmático e religioso, com os neossacerdotes ditando ao mundo aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito, com base na nova moral aurida desse oceano científico. Então, assim, isso é uma mentalidade que tem que ser evitada. E uma coisa interessante é quando você joga essa própria mentalidade contra ela, de modo a explicitar suas incongruências. De certa forma, claro que não restrito a isso, mas com esse aspecto também, esse livro aqui ele traz à tona uma coisa sobre a morte de Nosso Senhor, que é o seguinte: torna-se, pela descrição científica, cientificamente irrefutável certos aspectos da fé. E aí você faz aquela velha piadinha, aquele velho meme da internet. Onde está seu Deus agora? E agora? O que é que você vai me dizer? Então é basicamente isso que acontece, quando você dobra o pano da ciência sobre ele próprio. E esse livro ele é muito pródigo em coisas concretas, coisas perceptíveis, coisas que qualquer pessoa, mesmo lotada de mentalidade cientificista, ela não conseguiria refutar de maneira alguma. E algo interessante é que todo esse conjunto probatório, ele só confirma, só comprova tudo aquilo que a fé e a tradição já vinham dizendo há milênios. Esse Frederick Zugibel, o autor desse livro, ele é um patologista forense, conhecidíssimo, diretor de grandes centros de pesquisa, um homem de conduta científica ilibada.
e ele se debruçou sobre o estudo da crucificação de Nosso Senhor e sobre o sudário de Turim, o manto que cobriu o corpo morto de Cristo e que foi a testemunha, quer dizer, a única testemunha material da ressurreição que nós temos, além dos relatos, foi o sudário de Turim. Então, assim, é um livro interessantíssimo, porque tanto o sudário de Turim ele é conhecido inclusive como o quinto evangelho. Por quê? Porque a análise do homem do sudário, ela é um complemento mais preciso da crucifixão do que os evangelhos, inclusive. Porque, por exemplo, se você pega o evangelho de João, a única passagem que fala sobre o castigo corporal que precedeu a crucificação é uma frasinha que diz o seguinte: e mandou flagelar Jesus. Pronto, e nada mais é descrito, né? Obviamente, o objetivo dos evangelhos é ser conciso e levar a mensagem central da maneira mais eficiente possível. Então, certas minúcias, certos detalhes são omitidos propositalmente. Quando você pega o sudário de Turim, faz a análise material, né, das provas, do conjunto probatório que está ali colocado naquele tecido, então você vê em minúcias aquilo que, na verdade, os evangelhos e a tradição já tinham deixado bem claro. Então, é interessantíssimo esse livro. Ele é assim, uma tapa na cara das pessoas que têm esse materialismo absurdo e têm essa mania louca de achar que o limite do conhecimento científico é o limite do conhecimento em si mesmo, ou seja, nada mais pode ser conhecido do que aquilo que pode ser conhecido pelo método científico. Isso é loucura, isso é irracionalidade. Não faz sentido, inclusive, baseando-se na própria estrutura científica. Simplesmente não faz sentido. Veja, aquilo que não pode ser conhecido agora não pode ser dado por inexistente. Ele só pode ser dado por uma coisa: o método é incapaz de alcançar o conhecimento, simples assim. Ou seja, o método ele é insuficiente. A insuficiência do método, ela não diz nada sobre a existência do que ele busca provar. Óbvio, é óbvio. Então, assim, eu recomendo muitíssimo esse livro. Ele é comovente, né, sob muitos aspectos, porque a descrição daquela noite de sexta-feira, né, na noite de quinta para sexta-feira, está toda esmiuçada. Esmiuçada numa linguagem forense, numa linguagem médica, mas ainda assim acessível, né? Não é algo que só alguém habituado à técnica médica é capaz de ler. Não, qualquer pessoa é capaz de ler. Com um pouquinho de boa vontade é capaz de ler tranquilamente, certo? E ele também escreve de maneira a deixar claro certos pontos que ele sabia que seriam nebulosos ao leigo. Então tem imagens, tem figuras, tem quadros, tem tabelas, tem demonstrações. É uma coisa, assim, simplesmente maravilhosa, né? Então, deem uma olhadinha nesse livro, a crucificação de Jesus, as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo na visão de um investigador criminal. Metade do livro ele é destinado a falar sobre a crucificação, ou seja, os aspectos físicos, o tipo de como a pessoa morria na cruz de fato, né, como era que os romanos faziam, quais eram os instrumentos. Fala também sobre aspectos, por exemplo, que tem a relação com o sudário de Turim, que é o rigor mortis, como o rigor mortis foi quebrado, a maneira de pulsão dos dedos, né, faz um relato histórico da tradição, da existência do sudário de Turim ao longo dos séculos, onde passou, por quem falou, quem guardou, quem não guardou, as conclusões científicas da investigação sobre o sudário, os pólens fossilizados, enfim, é uma coisa maravilhosa, certo? As perspectivas tridimensionais que mostram a face do homem do sudário. Então, não deixem de ver esse livro aqui, A Crucificação de Jesus. Ele é assim, ao mesmo tempo que é uma tapa na cara, né, do materialismo, ele é mostrado do ponto de vista material. Então, assim, é o materialismo se desmontando, né? Como eu disse, você dobra a ciência sobre ela e vê o que acontece. É o que o Dr. Frederick Zugib fez. Então, é maravilhoso. Você vê todo esse arcabouço de conhecimento, geralmente usado para limitar a visão humana, geralmente usado para dar uma cosmovisão amputada às pessoas, utilizado para expandir o horizonte de consciência e mostrar que sim, né? A história foi real, a tradição é real, tudo o que foi falado é real. Ora, se tudo o que foi falado é real, então faz muito bem a inteligência perceber não só os aspectos materiais, mas a mensagem inteira do que foi dito. Porque do que pode ser comprovado, até agora, tudo foi comprovado.
Pois bem, é isto. A dica de livro de hoje é essa. Muito obrigado por estar aqui comigo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar, de mostrar às pessoas esses vídeos. Olhem lá no canal do Instituto, tem muita coisa, muito material gratuito, certo? Fiquem conosco e até a próxima dica de livros. Valeu!